Que as mulheres são maioria no país não é novidade. Para ser um pouco mais exato, são 6 milhões a mais que os homens, segundo o IBGE. Nos últimos anos, esse número tem crescido consideravelmente. Sendo maioria, elas estão em busca de um novo número, o de mulheres empreendedoras. O empreendedorismo feminino, segundo o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, cresceu 34% nos últimos 14 anos. Para abordar um pouco mais o assunto, recebemos aqui a empreendedora de Jacareí, Patrícia Silva, que também é fundadora do SEJA, o Somos Empreendedoras de Jacareí. E o tema do TV Câmara Entrevista de hoje é empreendedorismo feminino. Patrícia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, é um prazer recebê-la. Obrigada, Daniel, o prazer é meu de estar aqui. Muito bem, falando sobre um pouquinho mais sobre empreendedorismo, né? Uma palavra até que, apesar de ser bem conhecida, bem falada nos dias atuais, muita gente não sabe o verdadeiro significado. O que é o empreendedorismo? Então, a gente no SEJA, a gente acredita no empreendedorismo como fazer diferente, né? Como criar, como gerar riqueza, como trazer o melhor para nós e para toda uma sociedade. E é por isso que a gente se denomina como empreendedora e não empresária. Né? É algo muito além de ter ou não uma empresa. É realmente querer crescer e querer crescer junto com toda a sociedade. Muita gente faz realmente essa confusão, então junta as duas coisas, né? Não, tem empreendedor e tem empresário, né? Essa diferença, então, fica clássica nessa forma de administração e de ideal também? Exatamente. Existem muitos empreendedores que não são empresários, que trabalham dentro de uma empresa, né? E existem muitos empresários que também não são empreendedores, que têm uma visão mais antiga de uma coisa só do lucro, sem nada de social na coisa. Então, assim, a gente quer juntar essas duas coisas, a geração de riqueza e o ter uma empresa. Podemos chamar que existem empresas, dentro das empresas existem os seus empreendedores para que mantenham ela viva ali? Exato, a gente está numa era onde a inovação é uma coisa assim inevitável e quem não tem inovação acaba perdendo o mercado. Então mesmo as empresas tradicionais, né, as multinacionais, empresas grandes, elas não se manteriam no mercado se não tivessem empreendedores lá dentro fazendo a diferença. Muito bem, a gente falando um pouquinho sobre empreendedora, né, empreendedorismo e principalmente empreendedorismo feminino, já a gente vai entrar nessa questão já do feminino, no empreendedorismo feminino. Eu pergunto para você quais são os passos ou quais são as características para a pessoa se ver um empreendedor ou uma empreendedora? Eu acho que querer um futuro melhor para si e para tudo que está em volta de si. Então, eu acho que isso é o começo. Existem empreendedoras que são donas de casa, existem empreendedores também, né, homens, que não têm uma profissão assim dita empreendedora, mas o fato de fazer a diferença já é aí uma coisa que nos torna empreendedores. Você tocou num ponto interessante, porque quando se fala em empreendedorismo, ainda fazendo essa ligação ao empresariado, né, o empresário, as pessoas imaginam que todo empreendedor ele visa uma questão de lucro, né, financeiro. Pode-se dizer também que existem outros tipos de empreendedorismo, que como você falou ali, dentro da própria casa, das donas de casa, enfim. Eu acho que o empreendedorismo social hoje também está muito, né, em evidência. E existem empreendedores sociais que não visam só o lucro. É lógico que quando você tem uma empresa, você tem que sustentar sua família e aqui esse seu ganha-pão é essa empresa. Mas não é só isso, não se resume a isso. Se resume a você pensar no todo, né, no seu bairro, na sua cidade e no seu país também, para que todo mundo cresça junto. Não existe um empreendedor sem mercado. Né? Então, como é que eu ajudo esse mercado a crescer de uma forma também muito sustentável, entendeu? Então, assim, a parte ambiental, a parte social, isso está tudo muito junto. E é por isso que a gente pode falar que mesmo dentro de casa, no papel de pai e de mãe, nós somos empreendedores, à medida que a gente educa os nossos filhos visando esse futuro de um bem comum, né, por assim dizer. Muita gente acha, e é um caminho, um mundo muito desconhecido, o empreendedorismo, né? Você acha que algumas pessoas ainda que torcem o nariz, empreendedorismo, isso não é muito para mim, ou isso aí é muito perigoso entrar nessa parte do empreendedorismo? Por que, na sua opinião, que as pessoas que não conhecem a fundo o significado e o valor que o empreendedorismo tem essa impressão de, digamos que uma certa aversão quanto ao tema, quanto ser um empreendedor? Na verdade, embora o empreendedorismo não seja uma coisa nova, né, existe uma aversão a tudo que é novo, a mudança, né, as pessoas tendem a ficar desconfortáveis com qualquer tipo de mudança.
Então, quando chega essa ideia, agora tomando muita força, muita gente acaba se apegando ao que tinha antes e tendo medo, que é absolutamente normal, né, dentro do ponto de vista social. E aí a gente vai quebrando barreiras e mostrando que isso é uma via que só visa o bem comum mesmo. Então essas barreiras são quebradas naturalmente. A gente não tem uma resistência inicial, mas nada que se torne ali um muro mesmo que seja intransponível. Agora, Patrícia, na abertura eu falei aqui que o número de empreendedoras tem crescido nos últimos 14 anos, 34% é um número muito considerável e, segundo estimativas também, é que esse número cresça ainda mais. Sabemos, como eu também disse na abertura, que o número de mulheres no Brasil está bem superior, são mais de 104 milhões de mulheres contra 98 milhões de homens. Como é que você vê e por que esse interesse das mulheres pelo empreendedorismo? São vários os fatores. Primeiro é o seguinte, mulher não fica desempregada, né? A mulher empreende. Só que ela não sabe que empreende, porque ela não sente que está empreendendo quando ela faz salgado, quando ela faz bolo, quando ela vai fazer a unha de uma vizinha, quando ela abre um salão de cabeleireiro no fundo da sua casa, né? Ela só sente que está contribuindo ali com a sua renda, mas ela não se denomina empreendedora, que é um dos trabalhos que a gente tenta fazer, mostrar para essa mulher que ela de fato empreende. Né? Então, assim, a gente teve um momento da economia muito bom, uns anos atrás, que abriu um pouco esse mercado. E agora, com a economia entrando em crise, é um outro movimento do seguinte, dos maridos perdendo os empregos e as mulheres tendo que sair mais para conseguir sustentar suas famílias, né? Então, são dois momentos aí de um crescimento muito bom nesse nível. E o importante isso é natural da mulher. Né? O marido perde o emprego, às vezes ele acaba até tendo uma depressão e a mulher já sai naturalmente, né? Ela vai pegar uma revista para ser uma revendedora de cosmético, ela vai se virar, né? E esse se virar nada mais é do que empreender. Podemos dizer, por exemplo, a mulher que já tem esse instinto maternal de cuidar da família de uma forma geral, que pertence à mulher, tirando aqui, não querendo ser machista, mas a mulher tem essa questão do cuidado, né, atenção maior e redobrada, como você bem disse, esse instinto de querer cuidar enquanto outros entram em desespero, e por ser procurada também por conta disso em vários aspectos da vida. Você acha que esse instinto maternal que a mulher tem, cuidador, pode ser um grande diferencial para o grande sucesso que tem tido as mulheres no empreendedorismo? Mas com certeza. E assim, eu vejo lá pelas mulheres do Seja. As nossas empresas são os nossos filhos. A gente cuida daquilo muito bem. A gente tem uma responsabilidade com o funcionário, que é uma coisa muito bacana, né? A gente se sente importante no sustento daquelas famílias. Então a gente sabe que o nosso negócio dar certo vai fazer bem para esses funcionários todos. E a gente também se preocupa com a empresa uma das outras, né? Então, assim, o grupo é muito importante, porque quando uma tem uma dificuldade, a outra já vai naturalmente ajudar, dando um conselho, às vezes até oferecendo uma mão de obra. Então, a gente percebe esse instinto cuidador, né, de amizade, de colaboração muito forte no empreendedorismo feminino também. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é empreendedorismo feminino. Estamos conversando aqui com a empreendedora Patrícia Silva, ela que é fundadora do Seja Somos Empreendedoras de Jacareí. Patrícia, voltando ainda nesse assunto da questão do instinto da mulher, do jeito que ela tem, muito se diz com relação quando vai se avaliar, né? A questão do perfil do homem e o perfil da mulher, que o homem ele é mais competitivo, né? Ele está mais agarrido com relação ao mercado de trabalho, enfim, e que muitos ligam isso a muito à questão da produtividade, mas que a mulher ela tem esse sistema mais técnico, mais abrangente. No caso do empreendedorismo, a gente vê essa característica muito mais forte. Pergunto a você, dentro do empreendedorismo, né, essa questão desse perfil entre homens e mulheres, como é que você avalia aquilo que é bom, aquilo que é ruim, para quem quer se tornar e ser um empreendedor? Então, eu acho que a mulher tem uma capacidade de análise muito boa, né? De olhar a coisa por cima e de conseguir pontuar. Não existe, na verdade, uma diferença muito gritante entre homens e mulheres. Existe talvez um preconceito, né? A mulher, quando ela é mais assertiva, ela acaba
tendo aí a alcunha de mandona, né, que é uma coisa que às vezes dificulta para o nosso lado. Mas, de certa forma, a gente está tão acostumado a romper barreiras que essa é mais uma que a gente acaba rompendo naturalmente também. Agora, o bom mesmo é poder juntar os dois, né? Se a gente tiver as duas visões numa mesma empresa, aí é sucesso certo. Você falou algo interessante, né? Esse contraponto que existe entre o espera-se do homem que ele seja mais aguerrido, que ele seja mais firme, e isso aí é uma atitude natural para se enxergar um líder. A partir do momento que a mulher tem esse perfil, ela já é considerada a mandona e não a líder, assim como o homem faz. Aí eu pergunto a você o seguinte: como se deu como que na sua vida pessoal e na sociedade que você vive, na qual você está inserida, que é aqui no município de Jacareí, você fundou o Seja, né? Somos empreendedores de Jacareí e tem tido um sucesso muito grande desde a sua fundação no ano passado, né? Tem crescido bastante. Como é que tem sido a visão das pessoas com relação a isso? Você encontrou algum tipo de dificuldade porque eram mulheres sendo empreendedoras? Como é que tem sido essa luta? A receptividade ao Seja é realmente muito boa, né? Jacareí abraçou o Seja, até porque o Seja, desde o seu início, se propôs a abraçar Jacareí. Eu acho que todas nós temos um pouco mais de dificuldade, até dentro das nossas empresas mesmo, quando a gente apresenta esse comportamento mais assertivo. Agora, é da gente querer que as nossas empresas sejam vencedoras. E nem sempre a gente consegue fazer isso da forma maternal. Aliás, eu acho que consegue, porque toda mãe tem o seu lado carinhoso, mas também tem o seu lado bravo, que vai, que pontua, que fala aqui que você tem que melhorar. Então a gente tem que fazer isso no dia a dia e assim, né, podem não gostar, mas é o jeito da gente fazer. Na sua visão, qual é o setor que mais atrai a mulher para ser empreendedora? Aquele que vai causar mais longevidade, por exemplo, na vida da empreendedora? Olha, é complicado dizer, viu? Porque a gente tem, até pelo Seja, contato com muitas empreendedoras. E lá tem todo tipo de empresa, né? Tem empresa que já tem mais de 30 anos, tem aquela mulher que quer empreender, tem a parte de recreação, tem a parte de trabalho mais intelectual, com tradução, tem a parte até mais de manufatura. Para você ter uma ideia, eu tenho um bar, que é uma coisa que aparentemente seria um mercado bem mais masculino. Eu tenho um bar e tenho uma sócia mulher nesse bar. Então, assim, o mercado está expandindo e a gente está aí para todo lado. E a gente vai mesmo. E a família? Como é que foi a reação da família quando você se anunciou uma empreendedora? Foi uma receptividade também interessante? Teve alguma resistência por conta até mesmo de querer proteger você, principalmente dentro desse segmento que você escolheu? Como é que foi para você? Eu acho que a família, na verdade, também é uma mola propulsora para você empreender, né? Porque a partir do momento que você tem filhos, você quer mais tempo. Às vezes não é nem mais tempo, porque a empreendedora trabalha muito, mas assim, mais qualidade nesse tempo, né? O poder pegar na escola, o poder às vezes ir numa reunião, que seria num horário comercial. Então, assim, a família acaba entendendo justamente por essa qualidade de vida que a gente ganha estando junto sempre, né? E lógico, super apoia. Tenho certeza que os meus filhos, na hora que assistirem essa entrevista, vão sair falando: mamãe, tá lá na televisão. É ótimo. Sempre apoiando, né? Sempre apoiando. Você, obviamente, tem os dados, né, do crescimento do empreendedorismo aqui no município de Jacareí. Como é que você tem acompanhado desde a criação do próprio seja o empreendedorismo feminino, né, que se essa realidade que nós temos a nível nacional também tem se aplicado aqui para o município de Jacareí, você que está à frente ao Seja? Jacareí, na verdade, o Brasil está vivendo uma crise, infelizmente, e os dados de Jacareí são ótimos, né? Jacareí está na contramão. Enquanto a gente teve aqui no Vale as cidades, né, São José, Taubaté, caindo na arrecadação do PIB, Jacareí cresceu, né? E com isso cresce todo o campo. O sucesso do Seja em tão pouco tempo também vem disso, né? Por quê? Porque tem muita gente querendo empreender, algumas estavam até com medo, porque se liga o noticiário é só coisa ruim. E a gente também trata de divulgar essas boas notícias, né? O campo aqui está muito bom, Jacareí está crescendo, está na contramão, estava na contramão, agora espero que puxe todo mundo junto, né? E assim, nós estamos aí para dizer que Jacareí vai crescer mais ainda com as mulheres do Seja.
Muito bem, a gente ouve-se falar bastante na questão de que o momento de crise é o melhor momento para se empreender, né? A gente ouviu muito isso nos últimos anos aí, desse momento que o Brasil atravessa, principalmente nesse último ano de muita crise, né? De uma forma geral no mercado, como você mesma disse também. Realmente o momento de crise é o melhor para se empreender, na sua opinião, para nascer ali o empreendedor? E quais são os cuidados que se devem ter, né, para que esse momento bom, como é considerado por muitos, se ele de fato é bom, se você concorda, quais são os cuidados que a pessoa deve ter na hora de empreender? O empreendedorismo, ele é um jogo de xadrez, né? A partir do momento que você resolve se mostrar aí para o mercado, você tem que ter estratégia, você tem que ter conhecimento, você tem que estudar, estudar, estudar. E isso, numa economia, né, que está muito boa, acaba te colocando numa zona de conforto. Então, a crise tira muito isso. Na verdade, eu até comento com as meninas que crise é uma seleção natural de mercado. Né? Tá todo mundo indo bem ali, a hora que abaixa os níveis da economia, quem vai sobreviver? São os que nesse tempo todo de bonança, né, esperaram pela tempestade, se prepararam para ela, né? Ou nem que não estivesse esperando, foram, se capacitaram, fizeram diferente. Então, assim, é um bom momento, sim. Para quem está querendo fazer acontecer, é um bom momento, sim. Muitas pessoas perguntam para a gente, mas como assim agora, né? E eu falo, gente, né, todo mundo está aí e o momento é para todo mundo. Os negócios, por exemplo, de costureira, que fazia reforma de roupa, o sapateiro, que estavam ali em baixa, como eles cresceram na crise, né? Então, assim, existe bons e maus momentos estando a economia como ela estiver. Agora, a gente precisa se preparar sempre, não cair na armadilha de que se a economia está aquecida, eu posso entrar na minha zona de conforto. Isso jamais. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é empreendedorismo feminino. Estamos recebendo aqui no estúdio Patrícia Silva, ela que é fundadora do Seja Somos Empreendedoras de Jacareí, falando um pouquinho mais sobre este assunto. Patrícia, você falou desse momento, né, da questão de empreender. Agora, como é que você tem notado as principais características desse grupo de mulheres que são empreendedoras aqui na cidade e como vocês têm feito para poder manter essa união, uma ajudando a outra e ao mesmo tempo antenada com o mercado, com aquilo que está acontecendo? A principal característica, eu acho que de qualquer empreendedor, é a inquietude, né? É você realmente estar ali procurando, né? Fala-se muito em criatividade e a criatividade ela é importante. E a gente precisa entender que a criatividade ela não é inata, né? Não é aquela coisa, eu nasci criativo ou não nasci criativo. Ela também pode ser trabalhada. Então, quando estamos todas juntas, mesmo em momentos de desespero, que todo empreendedor passa por momentos de desespero, chega uma boa ideia, de repente, de algum lugar onde você jamais imaginou que sairia. Entendeu? Então, esse apoio é que é muito importante. A gente está ali porque, olha, eu já passei por isso um dia, olha, pensa em fazer desse jeito, olha, vamos lá tentar baixar um custo aqui, tem um ótimo funcionário para te indicar nisso. Então, são tantos os conselhos que a gente recebe que já partem dessa inquietude, né? Muitas parcerias são feitas assim. Ai, tô querendo fazer algo diferente, olha, também pensei em fazer, vamos fazer junto? Então, assim, muitas das ações são feitas pelas empresas, né, das participantes em conjunto. E isso é muito legal, porque é todo mundo ali inquieto, todo mundo ali buscando novo, querendo inovar, querendo aparecer. Agora, todo criador, ele é um empreendedor por natureza ou não? Não. Eu acho que, assim, você ter boas ideias é uma capacidade muito bacana, né? Mas a gente brinca que o empreendedor, ele tem que ter muita iniciativa, mas ele tem que ter terminativa também, né? Tem que ter o começo, o meio e o fim. E assim, toda a batalha, na verdade, começa depois da boa ideia. Né? A boa ideia é a parte boa, né? Aquela coisa, vamos ter um filho, nossa, que legal. E aí depois, né? Como é que eu alimento, como é que eu educo, como é que eu fico acordada de madrugada. Então, assim, isso vem depois da ideia. E aí, para você não desanimar, para você continuar com energia, porque empreendedor tem que ter energia, um alto nível de energia. Para você continuar com essa energia, tendo todos os problemas
do dia a dia, e o dia a dia é penoso, é acho que uma qualidade que diferencia, de fato, quem é empreendedor e quem não é. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é sobre empreendedorismo feminino. A gente faz uma pequena pausa para o intervalo e volta já já com mais TV Câmara Entrevista. Continue com a gente.